Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus por isso. Mais uma manhã estamos aqui, pela infinita misericórdia do Senhor. E, primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu queria convidá-los, né? A Escola de Formação Continuada, as inscrições estão abertas para o primeiro módulo, né? Que é a turma alfa, que é para aqueles que desejam se batizar, para aqueles que desejam iniciar, né? No estudo da vida cristã. E de uma maneira bem simples. O primeiro módulo ele é bem simples, bem didático, bem fácil de acesso, de assimilar. Então vão abrir aí 2 turmas no domingo e na segunda-feira para o primeiro módulo. Já as inscrições estão abertas, tá? Também abriremos para o segundo módulo. O segundo módulo já é um pouquinho mais avançado, aí começam as doutrinas básicas bíblicas que todo cristão precisa aprender, precisa pelo menos ter uma noção, porque esse é um curso básico. Então a gente precisa aprender. Então as 2 turmas vão abrir aí na segunda e no domingo. As inscrições já estão abertas, só procurar lá embaixo a irmã Solange, ou o pastor Jorge, ou a mim, para tirar qualquer dúvida, tá bem? E aí, essa escola de formação continuada tem duração aí mais ou menos de 2 anos, porque tem uns intervalos, são 4 módulos. Quem começar no segundo e achar assim, o primeiro simples, que a gente vai colocar lá depois os temas das matérias, das aulas. Então, aí você tem a noção, pode começar no segundo módulo também. Tá? As inscrições já estão abertas, participe, vai ser uma bênção. Os professores já estão aí todos dispostos, a gente está se preparando para dar início aí mês que vem. A gente ainda vai anunciar a data desse curso, né? Para crescimento espiritual das nossas vidas, tá bom? Eu fiz o CDBB, o que você acha? Olha, oração a gente fala de tempos em tempos, palavra de Deus a gente fala de tempos em tempos. Se você lembra de tudo, se você decorou tudo... Amém. Mas se você sente falta, acha que precisa de renovar isso aí na sua mente, no seu coração, eu sempre preciso. Está tudo escrito aqui, senão eu esqueço. Então, está aberto para todos. Amém? Sem restrição. Tem o custo apenas da apostila, que depois a gente vai falar, é coisa simples. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Está aberto aí. Amém. Agora a gente vai, então, propriamente para a palavra que o Senhor colocou em nosso coração, que ainda está... Ainda está em nosso coração. A gente participou do retiro aí dos jovens, auxiliando também, né? A nossa intenção quando vai lá, no começo era acompanhar os filhos, agora não é mais não, que eles, é porque eu gosto mesmo. Mas na verdade, eu falo com as meninas mais velhas assim, a gente vai minimamente não atrapalhar o mover de Deus, sabe? Porque velho às vezes eu, né, quero reclamar, quero não sei o quê. O retiro é dos jovens. A gente vai minimamente não atrapalhar. A gente vai ser facilitador. É tanto que na hora da intercessão, na hora do louvor, a gente está lá de olho aberto para abençoar, para ouvir, para ver como é que eles estão. É isso. Deixa eles receberem. Não que eu não precise, mas eles estão em outra data. Eu já tive essa idade. Eu sei que a gente precisa do mover. A gente precisa de sentir. Não que agora eu não precise, mas eles, né, estão aí jovens e... lutando com muitas lutas. Pensa que o jovem não tem luta. Tem muita luta para ficar na casa de Deus, para ficar no reino de Deus. Então, minimamente, quando a gente vai no retiro, é facilitar, é abençoar, é cooperar e é tentar não atrapalhar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos nesta manhã, nós te agradecemos nesta manhã por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui. Já estamos louvando, te agradecendo, já trouxemos as ofertas à tua casa. Te pedimos agora que o teu Santo Espírito nos ajude aqui, Senhor, na ministração da tua palavra. Que a gente seja um canal, Senhor, e que as mentes e os corações estejam abertos para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, facilita aqui, Senhor, me ajuda a não atrapalhar o teu mover, mas que eu seja facilitadora, que a tua graça nos cubra, que o teu poder nos cubra, Senhor, e capacita cada um de nós para compreender a tua palavra, que saiamos daqui refletindo sobre aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, em nosso coração, Senhor. Te louvamos que eu creio no teu poder, ó Deus, e a tua palavra é fiel, e ela não volta vazia, é o que cremos nessa manhã. Nós te louvamos desde já, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Peguei aqui na água, lembrei. Recepcionista, hein? Recepcionista e obreiro está aberto aí. A seara é grande, né? Mas são poucos os ceifeiros. Aí quando tem pouco, os que têm ficam sobrecarregados. E às vezes você tem tempo e não vem. Então faz uma força de ser grato a Deus por tudo que Ele tem te concedido. Amém? Agora vamos lá. Vou colocar o tema da mensagem, somos ingratos? Sempre refletindo, sempre. Eu queria se deixar minha coisa todinha perguntando. Porque a ideia é a gente refletir. Somos ingratos? Porque eu venho de um retiro que fala de gratidão. Gratidão muda tudo. Por isso ainda está no meu coração. Somos ingratos? Vamos refletir sobre as nossas vidas nessa manhã? Será que somos ingratos? Mas antes disso eu queria contar uma história que me tocou o coração. E preste atenção nessa história. Pode colocar, irmão, a foto do pelicano? Daquela, ele bonitinho na água. Bota aqui. Na ausência total de comida, ou seja, não tinha comida, um pelicano abre seu peito com o bico e oferece a própria carne aos filhotes. Consegue sobreviver ao seu autossacrifício por alguns dias, quando finalmente morre de fraqueza. Um dos filhotes comenta com o outro: ainda bem, eu estava cansado de comer todos os dias a mesma coisa. Bota outra foto, irmão. É isso aí que o pelicano faz. Quando vê que os seus filhos estão em dificuldade, ele se doa. Ele abre com o seu próprio bico. Ali eles estão ali tomando as gotas de sangue, que é o que tem para oferecer. Mas você pensa, no meio desses filhotes aí tem um que fala isso. Ainda bem, eu já estava enjoado dessa comida. Te dando tempo para pensar nisso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, irmão. Pode botar o tema da mensagem. Temos sido ingratos. Eu acho que eu dei para ele uma outra mudança, porque o título é a última coisa que eu faço. E aí, de repente, eu mudei alguma coisa. Mas está ótimo, está tudo na mesma coisa. Ai, ai, Senhor. Então, aqui a gente vê o lado... A gente vê dois lados nessa história que eu contei. Um é o lado da entrega total de alguém que é responsável pelos filhotes. Mas do outro tem alguém que aparentemente é ingrato. Ou é ingrato, ou será que não entendeu a situação por às vezes ser imaturo? Também pode ser. Agora é que o certo é que dentro de nós existe uma guerra. Porque a gente já nasce no pecado. Então, para nós, é muito fácil ser ingrato, egoísta, insensível. Isso aí é o que há de mais fácil, não é verdade? Desde pequeno, fazer o errado é muito fácil. Falar não é mais fácil do que falar sim. O bebê fala rápido não. Até porque a gente também fala para ele. Porque na nossa carne, né, a gente já nasce em pecado. Lembra que o salmista falou? Em pecado me concebeu minha mãe, enfim, eu nasci no pecado. Então, essa carne, ela é pecadora. Mas aí Paulo fala pra gente que a gente é o velho homem, isso é o velho homem. E a gente tem que avançar. Porque quando a gente aceita Cristo como Salvador, nasce aí um novo homem. Mas deixa eu te falar, se você relaxar, o velho homem ressuscita a qualquer minuto. Então, a todos os momentos, a gente precisa estar vigilante. Por isso é mais fácil ser ingrato do que ser grato. É muito fácil. Porque é só ser eu mesma. Não preciso fazer força nenhuma. Ser ingrato é muito fácil. Mas a gente vai refletir ainda isso. Então, existe então uma luta para vencermos, porque muitas vezes somos ingratos. E aí a gente vai fazer as perguntas. Né? Será que sou ingrato? Será?
Mas vamos lá, vamos para o texto principal. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19. O Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho aí do Novo Testamento. Lucas, que médico, né? Historiador, andou com Paulo, e aí pela misericórdia teve o direito aí dos seus escritos serem incluídos aí no Novo Testamento. Isso para a glória de Deus, pelo trabalho que ele dedicou, e porque assim foi, assim Deus quis. Então, Lucas, capítulo 17, versículo 11. Texto conhecido, hein? Vamos lá? De caminho para Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Versão NAA, por favor, irmão. Desculpa, eu falei, mas não anotei. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Jesus ainda perguntando. E aí lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Esta é a palavra de Deus, que mais uma vez fala sobre gratidão e sobre ingratidão. Eram 10 leprosos. Olha a proporção. Teve mais gratos ou teve mais ingratos? Pois é. Alguma coisa. Sempre o Senhor quer falar alguma coisa nesse sentido. Vai guardando. Amém? Vai guardando. Porque a gratidão, gente, é um reconhecimento genuíno pelo bem que alguém nos fez. E esse bem não necessariamente é só te dar um dinheiro. Faz um pix. Esse aí é meu filho. Minhas colegas de trabalho já até sabem. Aqui, ó, pedindo pix. Pix. Assim, pix de novo? Te dei ontem, menino. Oh. Mas não. Porque a gratidão é reconhecimento pelo aquilo que a gente, recebeu. Que alguém nos fez, que alguém nos legou, passou um legado para nós, que alguém nos deu, pelas portas abertas, pelas bênçãos, pelos caminhos que o Senhor abriu, por lições muitas vezes dadas a nós, proezas, gestos, ensinamentos que foram generosamente passados para nós. Mas eu vou te dizer uma coisa: infelizmente, as feridas falam mais alto que os perfumes e os carinhos. Você entende? Muitas vezes na nossa vida, as feridas, elas falam muito mais alto do que um perfume cheiroso, que eu adoro, e do que um carinho. Por quê, né? É isso. Isso é o ser humano. A gente precisa ter cuidado. Porque já a ingratidão é qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Essa é a qualidade do ingrato. E é só para a gente pensar. E ainda guardando na cabeça tanto a história do pelicano, mas principalmente aqui os 10 leprosos. Pensa. Espero não estar confundindo vocês. Então essa passagem dos 10 leprosos nos mostra a gratidão e a ingratidão, como eu falei. Mas será que a gente é diferente? Pensar.
Meu Deus, será que a gente é diferente desses 10 leprosos? Que 9 foram embora. E outra coisa, hein? Ai, meu Deus, não é sobre esse texto que eu quero pregar, eu quero o outro, mas só para a gente... Não tem como você ver o texto e não analisar. Se apresentem aos sacerdotes. Foi o que ele falou, ele não tocou, ele não fez nada, até porque não podia naquela época. Quando Jesus falou isso, eles já estavam curados? Não. A Bíblia diz que no caminho eles foram curados. Porque é assim. Siga seu caminho obediente. Durante o processo da sua vida, durante a caminhada, você será curado. Continue trabalhando, continue avançando, e o Senhor vai te abençoar. Aqui. Mesmo assim, ó, doendo a perna, doendo o braço, continue caminhando, porque o Senhor é contigo e durante o trajeto você vai ser curado. Pode ser curado aqui, pode ser curado aqui, pode ser em qualquer lugar, mas a bênção do Senhor está sobre você. Continue caminhando. Amém? Então tá. Então quando somos ingratos, será que somos diferentes, né? E aí a gente pergunta, quando, Sandra? Então, quando somos ingratos muitas vezes? Aí a gente vai refletir de alguns momentos em que a gente talvez possa ser ingrato. Talvez não tenha ninguém aqui ingrato. Talvez tenhamos aqui só flores do campo. Um alecrim dourado. Mas lembre-se que as flores têm espinhos, né? As mulheres aí que gostam das flores, ainda vou gostar. Já falei lá no trabalho que na minha aposentadoria eu vou aprender plantar, negócio de flores eu vou entender. Nome de Jesus. E primeira, então, que a gente quer falar aqui, o primeiro tópico, é o seguinte: quando somos ingratos? Pode botar o primeiro tópico, irmão? Muitas vezes somos ingratos com nossa família, ou em nossa família. Vamos pensar na família. E duas famílias, né? Família de sangue e às vezes família de Deus também. Nossos irmãos. Então, vamos pensar aqui, ingratos com nossa família. Quantas vezes não agradecemos pelo que nossos pais ou nossos responsáveis fizeram por nós para que hoje estivéssemos aqui? Quantas vezes a gente não agradece? Mas você não sabe como é que eu fui criado. Porque a gente guarda mais as feridas do que os perfumes, sabia? Enxergamos muito bem os defeitos, não é assim? Eu olho para trás e vejo, meu pai vacilou aqui, minha mãe ali também. Eu não vou fazer isso não. E a entrega deles? E a disposição de nos dar condições de chegar até aqui? Será que a gente, pensou nisso? Eles têm defeitos? Os nossos responsáveis, quem nos criou? Sim, uns têm muitos, outros têm mais ou menos. Difícil é um que não tenha nada, né? E a gente precisa refletir sobre isso. Por quê? Porque a gente também tem defeito. É aquilo que eu falei, a não ser que você seja uma flor linda do campo, você não tem nenhum, mas mesmo assim ainda tem espinho. Então assim, difícil é alguém, aquele que não tem defeito, levanta a mão aí. Você ficou com vergonha, fala a verdade. Mas assim, a gente precisa ser grato, porque muitas vezes a gente é ingrato. Olha para trás e quem te criou. Muitas vezes a gente só lembra das pancadinhas que a gente levou, se alguém levou. De umas palavras talvez duras, de alguns dias que ele chegou e quebrou tudo porque bebeu. Ele o pai, ou ele o responsável, seja lá. Mas assim, e a entrega que ele fez? Ou ela fez, mesmo com a dificuldade da vida que ele teve, porque você acha o quê? Quem foi machucado, se não for consertado, machuca o próximo. Eu não acredito muito, a não ser os que têm problema mesmo, mas assim, eu não acredito que mesmo quando dá, com dificuldade e às vezes até de uma maneira rústica, não é por querer, é o melhor que ele tem a oferecer, é o que ele tinha para dar. Nosso responsável, a gente precisa ser grato. A gente precisa ser grato. Às vezes a gente ganha um presente que lhe dão, mas você não gostou. Seu marido te trouxe, seu filho, sua mãe, seja lá quem for. Aí você,
Ah, mas seja agradecido. Lembrou de você, pelo menos, não foi assim? Vamos pensar isso. Lembrou de você. E uma comida? Uma comida que fizeram para você, às vezes não ficou bom. Eu então sou mestre. Meus filhos são criados pela graça. De vez em quando ele fala, ih, mãe, ficou estranho. Acho que dá glória a Deus, vamos embora. Na próxima eu acerto. Ainda aí, com 50 anos, para você ver. E não ficou bom, mas deu o seu melhor. Seja grato. Seja grato. Eu juro a você que eu dou o meu melhor quando eu faço comida, porque eu não gosto. Então eu dou o meu melhor. Mesmo assim pode não ficar bom, mas é aquilo, é o meu melhor, é o que eu tenho a oferecer. Não dá para eu também chorar e dizer, eu fico tentando melhorar, mas... Entende? Então, enfim, tanta entrega que temos na família e às vezes a gente não entende. Às vezes seu filho também fez algo para você. Seja grato. Poderia ser melhor? Sempre pode ser melhor. Mas foi o que deu para fazer ali. Então, gratidão, ela não tem idade, não. Seja grato. Seja grato. Por quê? Porque é mais fácil ser ingrato. Mas tente ser grato. Tente ser grato, porque você vai ver quantas bênçãos para aquele que é grato. Olha o que o Senhor fala lá. Colossenses 3,15. Pode colocar aí, irmão. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E aí no final ele separa essa frase e diz, e sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Ah, é só orar, o Senhor vai derramar gratidão na minha cabeça e eu vou amanhecer amanhã sendo grato toda hora. Isso é perseverança. Então está aí a palavra. E sejam agradecidos. Amém? Mas, vamos continuar aí. Segundo tópico da mensagem. Quando somos gratos? Às vezes a gente é ingrato com o próximo. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Presta atenção, como a gente é às vezes. Quantas vezes alguém mostra, aí vamos pensar, quantas vezes alguém mostra generosidade conosco e não reconhecemos ali as mãos de Deus pela vida daquela pessoa? Quantas vezes a gente não reconhece, gente? Muitas vezes uma generosidade de alguém foi o Senhor que tocou ali. É favor do Senhor. Lembra que ano passado a gente estudou Neemias o ano todo? Quando o Neemias foi passando, pediu as cartas e achou graça, achou favor diante do rei, achou favor diante, né? O Senhor vai concedendo favores. Que favor? É aquele momento que o Senhor vai, providenciando, abrindo as portas. Aquele caminho que você achava que estava fechado, de repente se abre. Foi do nada? Não, é o Senhor. Sejamos gratos. Sejamos gratos. Porque às vezes Deus usa as pessoas, às vezes não sempre Deus usa as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Podem ser usados por Deus para abençoar o seu caminho, o meu caminho. E às vezes nenhum obrigado a gente dá. Não fui criado assim, não sei assim, eu sou grossa mesmo, eu não sei. Mas aprende, faz força. Fala assim, obrigada. Acabou. Tem gente que já é assim, muito obrigado, não sei o quê. Cada um tem um jeito. Mas seja grato, seja educada. Isso eu falo para mim também. Porque na correria, às vezes a gente vai correndo e esquece. Então, às vezes, alguém em sua função de trabalho, agora vamos pensar no trabalho, no dia a dia, te oferta uma atenção carinhosa e você nem presta atenção e perde o momento da gratidão com a frase, não fez mais do que a obrigação dele. O que eu quero dizer disso aí? Deixa eu ver, porque às vezes a minha escrita não ficou boa. É assim, às vezes você vai num setor, em algum local que alguém está lá trabalhando, tá? E você precisa de um auxílio. Eu trabalho no hospital. Muitas vezes alguém fica perdido naquele hospital. Nem é a minha função, entre aspas. E a pessoa fala, onde é o banco de sangue? Eu falo, ali. Muito obrigada. Mas, quantas vezes uma pessoa chega para você e faz assim, vem aqui que eu vou te mostrar. Entende que é difícil, observa aquela pessoa e leva até o local. Aquela pessoa tinha que fazer aquilo? Faz parte do trabalho dela? Não.
Mas ela foi uma pessoa generosa, foi uma pessoa que foi atenta. Aí você, fez mais que obrigação. Não. Ela dedicou a você um carinho especial naquele momento, uma atenção especial. Ela fez o seu trabalho um pouquinho a mais, entendeu? Ela se doou ali. Quantas vezes eu vejo o paciente desesperado, e aí um monte de gente, todo mundo às vezes está cansado, não sei o quê, e aí alguém levanta, ou eu mesmo, alguém, vem aqui senhora, é aqui, ó, vem por aqui, vamos levar. E agiliza o negócio. E aí, quando isso acontecer com você, lembre-se do favor de Deus e seja grato. Muito obrigado. Eu estava aqui perdida e você me ajudou. Obrigado, Senhor. Quantas vezes você chega a isso que eu falei agora? Não é obrigação, mas a pessoa faz. Aqui, o vizinho. Às vezes o vizinho traz o quê? Uma sacola de manga. Quem não gosta? Aí todo mundo dá glória, né? Quem gosta de manga. Um café, uma comida. Seja agradecido, né? Quantas vezes não somos agradecidos, nem no bom, que dirá nas lutas. Quem vai agradecer pelas lutas, hein? Eu já ouvi pessoas falando, seja gratos pelas lutas. Mas se a gente não é grato nem no que é bom, que dirá nas lutas. Mas a gente precisa refletir, porque temos Senhor no coração, o Senhor tem transformado as nossas vidas, e a gente precisa ser grato sempre. Mas por que, Senhor, eu tenho que ser grato? Porque é bom e porque Ele pediu. Lembra ali? Paulo falando aos Colossenses, sede agradecidos. Sede agradecidos. Está aconselhando? Sede agradecidos aí. Com a gente. Olha outro texto que fala aí. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É a vontade do Senhor que eu seja agradecida. Que eu dei graças. É a vontade do Senhor, né? Historinha não, está escrito. Seja grato. Sandra, seja grata também. Porque é mais fácil ver os erros. Que aqui, ó, para a gente é muito fácil. Ver o erro é muito fácil. Até porque a gente também tem. Esse é mais difícil, tá? O espelho é sempre muito difícil. Não sei quantas pessoas têm coragem de dizer assim, eu sou chata, reconheço. Se você faz isso, parabéns, hein? Seu espelho está alinhado. Porque às vezes reconhecer que você é chato é muito difícil. Não, eu sou muito boa, sou pessoa boa, entendeu? Sou pessoa boa. Não. Reconhecer que você precisa de ajustes é muito difícil. E isso é um outro momento que a gente precisa sempre se colocar aos pés do Senhor. Então sejamos gratos, porque muitas vezes a gente é ingrato com o próximo. Não precisa ser com o próximo. Com um irmão em Cristo, com alguém assim, a gente às vezes precisamos relevar muitas coisas. Senão a gente não caminha junto. Pensa no casamento. Pensa numa relação de amizade. Quantas vezes você tem que relevar as coisas, senão toda hora você está separando. Não pode. Assim também é na casa do Senhor. A gente precisa caminhar junto. Às vezes a gente está caminhando junto ali, se estranhou, mas segue agradecendo o Senhor pela oportunidade de estar aqui na sua casa, por a oportunidade de estar trabalhando na sua seara. Aqui as irmãs aqui, com o cabelo já branquinho, se doando na seara do Senhor. Que Deus renove as suas forças. Por quê? Porque é bom. Porque é bom. Porque se doar é bom, faz bem a você. Quando você vê o outro irmão sorrindo para você, você vê aquela troca e o Senhor vai abençoando, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção. Onde há comunhão, onde há amor, onde há agradecimento, onde há louvor. Claro que às vezes há estranhamento, às vezes alguém fica de cara feia, às vezes, nossa, que irmão bravo, nossa, que mulher aquela. Mas assim, depois a gente reflete em casa. Quantas vezes eu chego em casa e digo, tem misericórdia, meu Deus, e lá às vezes mando uma mensagem, ou na próxima vez que eu vejo, eu falo. E quantas vezes a gente erra. Então tente ser grato. Peça ao Senhor, porque é bom, porque ser grato é bom para você. Você vai perceber que é bom para você. Por quê? A Bíblia fala para a gente não ser maldizente, a gente não ser falastrão, né? A Bíblia fala tantas coisas para a gente ser melhor. E a gente precisa seguir nesse caminho da gratidão. E terceiro e último tópico, e muito importante, eu considero até mais. Somos ingratos com Deus. Será que a gente é ingrato com Deus?
Será que eu sou ingrata com Deus? Vou listar algumas coisas que o Senhor fez por nós, hein? Guarda isso. Ele fez, pensa nisso, gente. Ele fez um plano para nos resgatar das trevas. Ele fez o plano. Que a gente mesmo se enfiou lá através de Adão e Eva. Através de seu filho Jesus. Olha a bênção. Outra bênção. Nos concedeu ainda a fé para crermos na salvação. Nessa salvação. Pela graça somos salvos. Não é assim que Efésios diz? Outra bênção que a gente recebeu. Está preparando e preparou um lugar para passarmos a eternidade com Ele. Sejamos gratos, glória a Deus por isso. Nos chamou para a sua seara, para trabalhar em prol do reino. Olha só que bênção. Você entrou, você aceitou a Cristo, confessou Ele como Salvador, Ele ainda te chama, vem trabalhar no reino, se doar. Chamado tem para todos. Se você ainda não está trabalhando, vamos ver esse negócio. Porque seja grato ao Senhor por todas as bênçãos. Olha só o que Ele fez também. Além dele nos chamar, Ele nos capacitou com dons e talentos para edificar a sua igreja. Quando Ele me capacita, Ele te capacita com dons e talentos, não é para você guardar, é para você abençoar. Quem? O outro. Quem? A igreja, né? Nas cartas de Paulo ele fala que o Senhor concedeu dons para o quê? Para que a sua igreja seja amadurecida, seja edificada. Então quando eu e você recebemos dons e talentos, é para servir. É para se doar, é para abençoar o outro. Não é para mim. Quando bota lá para eu pregar, se eu olhar para mim, eu não subo aqui. Mas eu vou pela misericórdia. Eu venho aqui dizendo, Senhor, misericórdia, me ajuda a cada dia a ser melhor. Eu preciso ser melhor a cada dia. Porque todas as vezes na palavra de Deus que um homem ou uma mulher foi chamado para trabalhar no reino, ele fazia assim, sabe por quê? Porque ele olhava para ele. Mas Hebreus fala o quê? Olhando firme para Jesus, o autor e consumador da fé. É nele, é por ele, porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Se ele te chamar, vai, mas vai na fé do Senhor. Tá tremendo? Vai assim mesmo. Que às vezes dá tremor no iniciozinho. Eu. Sim, é contigo. O Senhor te capacita, Ele vai te abençoar. Põe o pé na água que o mar vai se abrir. Nome de Jesus. Continuando falando as bênçãos dele. Nos deu a alegria da salvação, gente. Nos deu a alegria da salvação. Nos deu uma paz que nenhuma mente, nem mente humana nenhuma consegue compreender. Quantas vezes a gente está na luta, mas está em paz. Isso é coisa de Deus. Mistério do Senhor. É outra bênção que Ele nos concede. Quantas vezes eu estava passando por luta e ia trabalhar. E aí depois que eu contei, depois de tempo, gente, nem parecia que estava passando isso tudo. Eu falei, pois é, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Outras bênçãos, o Espírito Santo, gente, aliás, nos deu o Espírito Santo como nosso instrutor e professor. Você tem o Espírito Santo para te ensinar. O Espírito Santo distribuiu também dons espirituais como Ele quer. Como Ele quer, continue pedindo. Outra bênção que o Senhor nos concedeu, Ele intercede por nós porque a gente às vezes não sabe orar como convém. Então o Espírito Santo ainda te ajuda na oração. Gente, é muita bênção. Ele intercede por nós porque não sabemos. E aí por aqui eu vou parar, porque a lista é grande. A lista é grande de bênção. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías fala. Então é muita bênção. Se você confiar, é muita bênção. Se você crer, é muita bênção. O Senhor tem dado bênçãos a você, a mim, à sua igreja, ao seu povo. Tem concedido bênçãos. Mas muitas vezes a gente só olha para aquilo que não está dando certo. Por quê? Porque a ferida é mais fácil de ser vista do que um perfume, do que um carinho. Vigia, vamos vigiar. Será que somos gratos, né? Olha, pensa comigo, aí, né, essa coisa da saúde. Nós andamos, nós falamos, nós respiramos, temos autonomia com o nosso cuidado. A gente consegue tomar banho ainda, fazer algumas coisas. Ou não, às vezes com mais dificuldade. Mas quantos não podem fazer o básico, o simples? Por isso sejamos gratos. Sejamos gratos. Porque tem gente que nem levantar da cama está conseguindo. Você está capengando com a dor na perna, mas está andando. Dá glória a Deus. Oxe, dá glória a Deus, gente. Dá glória a Deus.
Deus é muito bom. Então, com tantas bênçãos, presentes que o Senhor nos dá, tantos presentes, nem sempre somos gratos. Então, logo, gente, somos ingratos quando negamos a fé. Também é outro lugar. Quantas vezes a gente nega a fé e a gente olha para aquela passagem de Pedro? Lembra de Pedro? Lembra quando prenderam Jesus? Pedro negou 3 vezes. Você é parecido com ele, você fala igual. Não conheço, não. Mas você anda assim, assim, assim. Não conheço. Na 3ª vez ele lembrou da palavra de Jesus e chorou amargamente. Porque muitas vezes a gente nega a nossa fé. E às vezes não é com palavras, às vezes com atitude. Você nega a sua fé, é com atitude mesmo. Não precisa nem falar. Somos ingratos quando recebemos dons e talentos e ao invés de multiplicar com o uso na casa de Deus, a gente enterra com nossos compromissos pessoais. Onde deveríamos pedir sabedoria e equilíbrio. Afinal, lembram-se da parábola dos talentos? Distribuiu talento, um ganhou 1, outro ganhou tanto, o outro ganhou 5. Aquele transformou em 10, o outro transformou em 4 e o enterrou. Quando o Senhor chegou, era para multiplicar. Não, mas eu guardei. Fiquei com medo de perder. Aqui, sei lá. Agora eu estou, né? Se você recebeu dons e talentos, é para servir ao Senhor. Olha, aquele hino da Cassiane. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. É isso. É isso. Se você tem dons, tem talentos, não enterre não com seus compromissos pessoais. Entende? Pede ao Senhor sabedoria, equilíbrio, dá uma dividida. Porque é claro também que você não vai se enterrar também 24 horas por dia só na obra. Não, é pedir equilíbrio e sabedoria e avançar com gratidão. Porque quando você doa na obra, você fala, Senhor, eu estou aqui para te agradecer. Porque o Senhor me tirou das trevas, eu estou aqui para te oferecer o melhor. Essa semana eu tenho esse dia aqui na escala, eu estou aqui para a tua glória. Essa semana não deu, troca com o irmão. Na outra semana vem, igual eu fiz com o pastor aqui, troquei. Meu marido tinha que viajar e eu tinha que dar uma atenção a ele, tinha chegado de retiro. Então, assim, é escolha, sabedoria, pedir graça, misericórdia. E vamos avançando. Deus nos concede tantas dádivas e bênçãos. E o que temos dado a Ele em gratidão? É para pensar. Tem dado seu tempo, seu amor, primícias da sua renda, cuidado com seu irmão, você tem dado isso ao Senhor? Tem passado tempo com o Mestre? Adorado Ele com as suas atitudes? Que adorar não é só cantar, né? Pelo contrário, isso aí é só alguma parte, né? E aí o pessoal do louvor é que entende mais ainda. Mas a gente sabe que a adoração e louvor a Deus e gratidão são as atitudes que a gente deve ter a cada dia. Vamos ler esse texto, Colossenses, de novo, capítulo 3, do 15 ao 17, a palavra de Deus. Presta atenção naquilo que o Senhor fala ali. E a gente vai quase concluindo já. Olha lá, 15. Eu já li, mas vamos ler novamente. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, essa paz, né? Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Olha o que a palavra do Senhor fala, guarda esse texto no coração. Seja agradecido. Louve ao Senhor. Quando estiver junto, louve, cante hinos, fale coisas boas. Abra seu coração também, pode cantar suas mazelas, às vezes sua dificuldade. O irmão vai orar por você e vamos lá. Ore pelo irmão. Não precisa contar aquilo de novo na oração, não. Né? Que o irmão conta pra gente, a gente vai orar, conta tudo que o irmão falou na oração. E aí é outro departamento. A gente não tem que fazer isso.
E aí a gente conclui com a pergunta assim: e agora, Sandra, o que eu faço para ser grato, né? O que eu preciso fazer? Porque às vezes a gente, meu Deus, eu vou agora jejuar 50 dias, vou pedir ao Senhor misericórdia, e eu tenho que ser grato, que o Senhor me deu o dom da gratidão. Nada, a gente precisa fazer uma força, tá? Criar esse hábito. Isso não é só uma coisa que cai, não. Poxa, tem hora que a gente também tem que fazer. Então, você quer ser grato? Crie esse hábito. Crie o hábito. Como é que a gente cria um hábito? Lembra quando você aprendeu a escovar os dentes? Foi fazendo, até que você aprendeu que tem que escovar todos os dias. Óbvio que um ou outro não escova, mas isso aí é outro departamento. Mas assim, porque eu sou da saúde, tá? Desculpa, é por isso que às vezes eu falo essas coisas. Mas a gratidão também, a gente pode formar esse hábito, porque o Senhor pediu para que sejamos gratos. Forme esse hábito. Como é que eu faço, Sandra? Vai tentando. Obrigado. Obrigada aqui. Olha, quantas vezes você manda uma mensagem, gente, foi benção aquele negócio lá que você fez para mim. Que isso, Sandra? Amém, glória a Deus. Por quê? Porque é bom receber, não é? Pensa, você fez uma coisa e recebeu aquela mensagem assim: poxa, obrigado, Vanessa, pelo aquilo que você falou para mim, ou pelo aquilo que você me concedeu, ou pelaquela hora que você me ouviu, qualquer coisa, não precisa ser uma coisa elaborada, não. Pelo aquele doce que você me deu, não, pelaquela fruta, vamos ser mais saudáveis. Pelaquela fruta que você me deu, né? Seja grato, porque mais fácil é ser ingrato, é falar e reclamar. Isso aí já está aqui, isso aqui já está aqui, isso aí é fácil. Nossa, os músicos erraram. Aí a André riu, aí agora eu lembrei. Nossa, os músicos erraram. Pronto, tá, acabou, o louvor já era, o irmão errou e tu... Mas só pega quem toca, isso é uma dificuldade. E a gente vai lutando, pedindo glória a Deus, que a gente não tem nada, a gente também erra, todo mundo erra, e assim é. Quando o irmão errar perto de você, pensa assim: meu irmão, vem aqui, vamos orar junto, porque eu erro, você também erra, nós erramos. Todo mundo erra. Mas o Senhor está conosco. E a gente precisa prestar atenção para não errar mais, para diminuir o erro. Então, se a gente está falando de gratidão e ingratidão, o que a gente tem que fazer? Aprender a cada dia a ser grato, criar esse hábito. Sou sisuda, não falo nada, não, mas aí tenta, vai tentando, Senhor, me dá graça aqui, me ajuda aqui. Então, assim, o que eu faço para ser grato? Criar esse hábito, mesmo sem sentir nada, faça isso, repita, vá fazendo e você vai criar o bom hábito de ser gratos. Todos os dias se submeta ao Espírito Santo e o controle dele, que você vai ver que vai conseguir. Abra seu coração e peça a Ele para controlar a sua vida, a minha vida, né? Quer ser grato? Se submeta ao Senhor todos os dias. Isso é algo que pode ser aprendido e precisa ser demonstrado, você entendeu? Porque, lembra, vamos reportar de novo a passagem inicial dos 10 leprosos. Lembra que Jesus perguntou assim: ué, né? Isso na minha linguagem, na linguagem de agora. Não eram 10? Só voltou um? Significa que Jesus esperava o retorno de todos, não é verdade? Eu estou inventando interpretação de texto. Ele espera a gratidão. E nós também. Você faz alguma coisa, você espera uma gratidão. Mas também, se não vier, também não chore, não. Porque Jesus também não chorou, ele só quis ensinar aqui, Ué, não era 10? Só voltou um? O que aconteceu? Que a gratidão faz parte, né, nessa passagem. E é uma parte importante ainda mais para nós que somos seus discípulos, é uma parte importante. Gratidão muda muito, gratidão muda tudo, né? Que foi o tema aí do retiro da juventude. Mas, Sandra, o que eu faço com essa passagem, com essa palavra que você trouxe nessa manhã? Aí agora eu vou só resumir, porque assim, se não ficou claro, se teve alguma dificuldade, aí eu vou passar aqui agora. O que eu faço com essa mensagem? A aplicação dessa mensagem é o seguinte: faça hoje e sempre uma checagem de suas atitudes. Você tem sido grato? É isso que você vai fazer com essa mensagem. Fazer o check-up geral todos os dias. Grato a Deus? Você tem sido grato? Grato aos irmãos, à família, ao próximo? Você é grato por Jesus? Porque se não fosse Ele, era abismo direto.
Se não, se tem algum que falhou, alguma coisa, ore, busque e decida com o auxílio do Espírito Santo do Senhor a cumprir a sua palavra para a gente ser grato. Porque você viu que eu trouxe alguns textos ali, que ele pede que sejamos gratos, que ele aconselha, que ele indica, sejam gratos. E aí a parte de ser imperativo ou não é outra coisa, mas assim, a gente precisa trabalhar com a gratidão, porque ela melhora a nossa vida. Sabe por quê? Que é muito fácil trabalhar com a reclamação. Isso é facinho. Só pisar aqui no meu carro rapidinho eu sei reclamar. Não é? Na hora, que André falou, na hora, pisou no meu pé. E se você tiver com a unha encravada e a pessoa pisou? Que sempre acontece isso. Aí que você vai fazer assim, muito obrigado por pisar no meu pé. Ninguém vai fazer isso, não é verdade? Mas a gente pelo menos eu vou te dar uma dica. Aconteceu isso? Fecha a boca e diz, glória a Deus, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Porque senão, se você não falar isso, você vai chutar, ainda vai sair palavras torpes da tua boca. Facinho falar uma palavra de besteira. Também é outra coisa que vem facinho na nossa boca. Então, assim, as coisas ruins, elas são fáceis. Por quê? Carninha danada, essa carninha danada. Se submeta ao Espírito Santo e Ele vai nos ajudar a cada dia, viu? Se submeta ao Espírito Santo, peça a Ele força e na hora que tiver que praticar, lembre, porque aí também é mole, só orar e jejuar e esperar que o Senhor faça tudo. Não, sua parte é lembrar na hora e mesmo que você errou, aí você volta lá. Caramba, me desculpa, obrigada, tá bom? Entendeu? E segue sua vida. Segue louvando, segue agradecendo. Você vai ver que as coisas serão melhores do que seguir reclamando, seguir, sabe, chateado, seguir com cara feia. Sandra, eu sou assim mesmo. Tudo bem, aí é uma outra coisa. Mas assim, eu também nem sorria no começo. Mas Deus foi me tocando. Outra coisa que me melhorou muito, e eu sempre falo isso, daqui a pouco eu vou ficar aquela coroa aqui, ficar repetindo as coisas. É você trabalhar na casa do Senhor. Quando você trabalha na casa do Senhor, você vai aprendendo a lidar com o outro. Você vai sorrindo, você não sorri muito, mas naquele dia você sorri. Daqui a pouco você olha assim, 6 meses atrás não abria nem a boca, hoje eu já dou um sorriso. Aqueles que têm dificuldade. Hoje eu já estou melhor, hoje eu já falo, hoje eu já abraço. Olha só, quantas coisas. Para a gente que vai estudar aí fora e tem que dar aula, ou tem que falar alguma coisa na aula, como facilita você ser cristão? Nossa, todo mundo que eu conheço que era GVC, né? Duvido que ela ali, que eu esqueci o nome agora, olha, Núbia, que ela tenha dificuldade de falar numa aula, ministrando alguma coisa. Não tem ali na faculdade, onde for, um lugar que fala. Não, por quê? Porque olha só como as coisas de Deus também facilitam em outros lugares. Porque Deus é bom. Então seja grato. Sejamos gratos, todos nós. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A gente vai fazer a oração e eu passo para o pastor, que aí ele vai ver se ele vai cantar, se ele vai fazer alguma coisa. Eu queria orar nesse momento. Feche os seus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Louvado seja o teu nome nesta manhã. Bendizemos o teu santo nome. Agradecemos porque o Senhor nos concedeu chegar até aqui. Somos gratos porque o Senhor ainda fala com a gente, nos ensinando, mesmo que às vezes a gente seja tão falho. O Senhor continua falando, o Senhor continua ensinando, como aquele pai que se dedica e ensina aos filhos. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por essa reflexão, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aqui no meu coração e no coração dos meus irmãos. Oh, Deus, trabalha em nossa mente, nosso coração, nas nossas vidas. Nos ajuda a cada dia a ser melhores para a Tua glória, para o Teu louvor. Que a gente seja melhor a cada dia para lidar com o nosso irmão, com a nossa família, com o nosso próximo.
Nos ajuda, Senhor, e como o salmista falou, põe guarda à porta dos nossos lábios. Porque quantas vezes é mais fácil a gente falar, reclamar, e às vezes a gente, ao invés de ser uma carta cheirosa de Cristo, às vezes a gente fala muita bobeira, muita besteira. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, porque a gente quer acertar o caminho. A gente quer acertar essa jornada e queremos olhar firme para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda cada um dos meus irmãos, ajuda-nos nesta manhã. Aqueles que ainda vão ouvir esta palavra, ajuda cada um. Que a gente possa melhorar. Que a gente possa, Senhor, ser grato. Que a gente possa diminuir ou quase zerar as reclamações. Meu Deus, tem misericórdia. Muitas vezes a boca que abençoa quer amaldiçoar na hora da raiva. Perdoa as nossas falhas. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda, nos capacita. Abençoa os líderes dessa igreja. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência, paciência, perseverança, amor no coração, sensibilidade, unção do Espírito, visão de águia, discernimento de Espírito, para a gente saber o que é que tem que fazer, a hora que é um espírito brando, a hora que não é, discernir na hora que é uma doença e na hora que é um demônio. Senhor, nos ajuda, porque às vezes estão lá na porta e a gente quer abraçar e que o Senhor dê discernimento de Espírito à tua igreja. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Que a gente seja cada dia melhor. E aquele que é liderado, como eu também sou, que a gente possa ajudar os nossos líderes também, na tua casa. E assim fazer a engrenagem do corpo de Cristo avançar com toda a força, com toda a sabedoria, até a volta do Senhor, que vem para nos buscar. Como disse esses louvores, vem Jesus. O Senhor vem para nos buscar, mas nos ajuda a cada dia a ser melhor, a levar a tua palavra, a ser o bom perfume de Cristo. Tem misericórdia de nós e nos capacita, que essa palavra venha produzir em nós, Senhor, o fruto que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Enquanto a Sandra ministrava aqui, estava lembrando aqui do pastor Renê,